gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Well Now Podcast. Meu nome é Stephanie Cid, eu sou jornalista da rádio Alfa FM. A gente está aqui com Michele Mello, gestora estadual de alimentos e bebidas do Sebrae São Paulo. O Sebrae é uma das principais instituições de apoio ao empreendedorismo do Brasil. Tem mais de 50 anos atuando no desenvolvimento de micro e pequenas empresas por meio de capacitação, orientação, acesso ao mercado, inovação e crédito. Michele, que prazer te receber aqui nos estúdios do El Now Podcast. Prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Fechou, perfeito. Primeiro, eu queria entender com você sobre a atuação do Sebrae na Natural Tech 2026. Vocês estão com um stand aqui, expondo parte do trabalho de vocês, não só da atuação nacional, mas também um pouquinho dos estados. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês estão expondo aqui em troca com o público, enfim. Ótimo. O Sebrae na Natural Tech está com um stand de vários estados. Então, a gente está com o Sebrae, um stand específico do Sebrae Nacional, em que a gente está valorizando os produtos de origem, que a gente chama, né? São produtos do Brasil inteiro que a gente consegue, que a gente acaba não valorizando no dia a dia. Nesse stand também, a gente tem ali uma cozinha show, onde a gente tem um movimento do Sebrae, que foi lançado nesse ano, que é o Chefes de Origem. Então, vem os chefes que são chefes embaixadores do Sebrae para a valorização dos ingredientes do nosso país. Aí, fora isso, a gente também traz, por diversos estados, micro e pequenos empresários que atuam no segmento também, para expor, para mostrar seus produtos, para apresentar e comercializar o que eles estão fazendo hoje para o mercado. E é uma forma também de mostrar uma parte do trabalho do Sebrae, porque é uma empresa, imagino que tem uma atuação bem vasta, especialmente pela tradição que vocês têm. É uma forma de vocês trazerem esse trabalho, ainda com esse fit, né, com o tema, com os temas que a Natural Tech trabalha em geral. É isso é o objetivo? O nosso papel como Sebrae é justamente ajudar aquele empreendedor que quer abrir um negócio ou quem já tem um negócio. Então, a gente prepara o empreendedor para entrar no mercado, abrir uma empresa e fazer isso da melhor maneira possível. E a gente também pega aquele empreendedor que já está atuando e trabalha ele na parte tanto de gestão, como de inovação, como de acesso a mercados e como acesso a crédito, como você bem comentou ali no começo, né? Então, quando a gente traz um empresário para uma feira como essa, ele já participou de uma série de capacitações e acompanhamento nosso para chegar até aqui. Então, quando ele chega aqui, ele já está pronto, de fato, para vender e se tornar mais competitivo. Perfeito. E acredito que conversa também muito com o mercado de wellness, saudabilidade, enfim, ele anda crescendo muito nos últimos anos. E não tem como, especialmente pela sua atuação específica com o Sebrae de gerente de alimentos e bebidas, está muito relacionado também a se adaptar a esse momento que o nicho de wellness está crescendo muito. E as pessoas estão, o consumidor está também pedindo que esse mercado também se adapte a esse interesse, de certa forma, né? Isso, a gente fala que a saudabilidade não é mais uma tendência, né? A saudabilidade, ela acaba vindo como um reflexo de comportamento do consumidor. Hoje, o consumidor, quando ele sai para comer ou vai adquirir algum produto, quando a gente fala em alimentos, né? Ele não vai só saciar a fome dele. Ele busca algo muito além. Ele quer saber se aquele produto traz um bem-estar, né? Se ele é saudável, quais são as funcionalidades dele. Além disso, ele quer saber o propósito da empresa. Então, a gente traz muito isso para o empresário também. O quanto é importante ele olhar para o consumidor e entender o comportamento daquele consumidor para adequar o produto dele para quem ele está de fato vendendo. Né? Sim, e São Paulo é assim, falando de não só alimentação de produtos em natura, mas também de serviços, assim, é um vasto espaço, assim, então imagino que a atuação do Sebrae, a sua atuação aqui também em São Paulo, exija bastante, porque o que a gente mais tem é, por exemplo, lugares para comer. A alimentação é uma pauta muito forte aqui em São Paulo também, certo? Eu digo que até ultrapassa a alimentação, né? Para vocês terem ideia, o primeiro ano que o Sebrae São Paulo veio para a Natural Tech com expositores, a gente traz em média 20, 30 expositores. Nessa primeira atuação, a gente devia ter
95% dos empresários seguidos de alimentação. Então, hoje eu tenho 20 empresários no estande do Sebrae São Paulo e eles estão bem mesclados. Eu tenho ali produtos de alimentação para humanos, mas eu tenho produtos de alimentação para cachorros, para gatos. Eu tenho produtos de limpeza ou produtos de beleza voltado para pets e produtos de beleza voltado para humanos. Eu tenho uma empresária que trouxe sacolas ecobags, né? Sim. Então, ultrapassou o alimento, né? Então, quando a gente fala em saudabilidade, sustentabilidade, a gente acaba pegando vários outros segmentos. E aí a gente vê que cada vez mais cresce e como isso está atrelado a 100% o comportamento de consumo. E dá esse suporte também, de certa forma, para enxergar, imagino que seja também suporte de enxergar o mercado, dar esse panorama um pouco mais geral do mercado, vocês diriam? Isso, a gente, como Sebrae, a gente constantemente fornece pesquisas, oportunidades. Então, a gente leva empresários para visitas em empresas que já são do segmento e já fazem sucesso. A gente leva empresários para fora do país, para missões empresariais, onde a gente conhece o que está acontecendo lá fora. Então, o nosso papel vai além de só gestão, mas também de trazer as tendências. E mais do que isso, a gente tem parceiros trabalhando com a gente. Por exemplo, um empresário que tem um produto e quer melhorar esse produto. Então, a gente consegue oferecer para eles consultorias técnicas, então, desenvolvimento de um rótulo, melhoria de boas práticas, né? A gente consegue fazer isso através de parceiros nossos. Então, a gente acaba pegando um todo aí, desde da concepção do produto até a entrega para o cliente final. Então, é uma atuação, assim, também uma equipe multidisciplinar para conseguir dar conta dessa quantidade de demandas, né? Isso, a gente não trabalha sozinho, né? Então, a gente, no estado de São Paulo, para vocês terem ideia, a gente tem 33 escritórios regionais e mais de 700 pontos de atendimento, né? Que são parceiros nossos que trabalham junto com o Sebrae, oferecendo produtos e serviços. A gente tem agente local de inovação, que são bolsistas que acompanham o empresário por pelo menos 6 meses ali, trazendo a inovação para esse empresário. E fora vários outros parceiros do Sistema S, por exemplo, como Senac, Senai, que trabalham em parceria conosco para melhorar a atividade do empreendedor. Então, oportunidades são inúmeras, né, que o empreendedor que tem interesse em entrar nesse mercado ou qualquer outro mercado, a gente consegue atender ele ali individualmente. E falando especificamente também do wellness, você mesma falou que não é mais uma tendência, por exemplo, né? Deixou de ser um nicho e realmente está se tornando um mercado bilionário. A gente tem projeções, assim, bilionárias, trilionárias para até 2028, enfim. Então, como que esses, por exemplo, pequenos empreendedores conseguem aproveitar esse momento, essas oportunidades, falando de um mercado que está expandindo muito e que imagino que também precise de uma certa curadoria para entender como que a gente, né, afunila, como que você se aproxima, porque às vezes até é amedrontador, assim, entrar num nicho que é tantas marcas, tantas coisas, enfim. Sim, eu vejo o pequeno empresário até como ele sai na frente de grandes empresas quando ele precisa entrar num mercado como esse, tá? O pequeno empresário, ele consegue inovar mais rápido que o grande, porque ele consegue testar ali poucas quantidades e fazendo coisas diferentes. Mas mais do que isso, ele precisa olhar para o ambiente em que ele está inserido. Então, olhar ali, aproveitar oportunidades de produtos de origem, de territórios em que ele está especificado. Então, por exemplo, se ele está num território em que ele tem um produto específico ali, ele valorizar aquele produto e trabalhar com aquele produto, seja uma castanha, seja um café especial, seja ali uma fruta específica da região. Então, aproveitar essa sazonalidade de produtos para criar coisas novas também, trazendo oportunidade não só para aquele produto, mas também para aquela região em que ele está inserido. Fora isso, ele também pode pensar em alimentos ou produtos estéticos que tragam funcionalidade para o consumidor, né? Então, demonstrar de fato o que aquele produto pode oferecer em termos de proteínas, em termos de valorização estética, né?
pensando em tudo que o consumidor de fato está buscando. E aí, por último, que eu acho que é o pulo do gato ali para o micro e pequeno empresário, é justamente a autenticidade. Como ele vai comunicar com o consumidor dele. Ele consegue ter esse acesso mais direto ali, porque ele acaba fazendo tudo dentro da empresa. Então, o feedback dele é muito rápido. Então, ele cada vez escutar mais o consumidor e fazer melhoria dos produtos dele, ele acaba saindo na frente. Então, olhar para o concorrente, não enxergar o concorrente como um inimigo, muito pelo contrário, mas aonde meu concorrente tem ali lacunas em que eu posso melhorar. Olhar muito para o grande, né? O grande já tem ali todos os eixos dentro da empresa, todos os setores, em que ele consegue informações muito mais rápido, talvez, que o pequeno empresário. Mas ali dentro do que o grande está fazendo, o que eu, pequeno, posso fazer para melhorar o meu produto dentro do meu ambiente ali, dentro da onde eu estou atuando, né? Sim, até porque toda empresa surge também para suprir algum tipo de dor que o consumidor tem, né? Exatamente. Então, é justamente enxergar quais dores são mais latentes nesse momento, né? Como que o mercado também exige. Porque também imagino que desde que o Sebrae começou a sua atuação até agora, mudou muito as dores também dos consumidores e as dores das empresas. E eu queria muito te perguntar quais oportunidades, por exemplo, e quais erros você enxerga nessa atuação, por exemplo, de chegar para esse mercado. Você acha que, então, por exemplo, se ficar se comparando com uma operação gigantesca, como, por exemplo, um pequeno empreendedor é um tiro no pé, quais são os principais assim, equívocos que você vê nesse trato, assim, que o Sebrae vê nesse trato com esses pequenos empreendedores? Tá. Primeiro ponto é a falta de planejamento e a gestão do negócio. Não adianta eu ter um produto maravilhoso se eu não olhar para dentro do meu negócio e fazer uma boa gestão. O empresário que só olha para o produto dele não sobrevive no mercado, tá? Então, acho que esse é o principal erro, assim. O que a gente vê de empresários que têm sucesso e que prosperam são justamente empresários que olham para o consumidor, olham para as tendências, mas se prepara para atender isso. E aí, hoje, a gente sabe que não adianta só você ter um produto bom em termos de, ele traz funcionalidade, ele traz o que o cliente, que o consumidor quer, mas ele não traz verdade, ele não traz sabor, por exemplo. Então, eu vou adquirir um produto que é bom com proteína, vamos levar aí para o lado alimentício, né? Mas ele não tem sabor nenhum, ele é ruim. O brasileiro não gosta disso, né? O brasileiro precisa sentir o sabor, ele precisa sentir o acolhimento. E é justamente nessa história, nesse propósito, e que o pequeno consegue se destacar. Então, eu diria que esses são fatores primordiais aí para o empreendedor olhar e prosperar. E também, se a gente está falando de alimentação, por exemplo, a gente está falando de afeto. A gente está falando de uma tradição, por exemplo, de muitos anos, por exemplo, do arroz e feijão sendo a comida base brasileira, por exemplo. Se a gente está falando de moda, a gente também está falando de comportamento. Então, assim, também acredito que seja entender o que está por trás também de cada empresa, de o que cada empresa vai oferecer nesse nicho, né, por exemplo, um alimento proteico, ele vai atender, às vezes, uma demanda de praticidade, de objetivo, pragmatismo. Então, também acho que é olhar o que vai ser, o que vai atingir, né? Qual é o objetivo final que o consumidor deseja nessa... Isso, é de fato olhar num primeiro momento quem você quer atender, né? Depois, começar a olhar como você vai atender esse cliente. Então, dependendo do meu nicho, eu vou para o lado da funcionalidade. Dependendo do meu nicho, eu vou para a história do meu produto, para a origem dele. Então, vai depender muito de quem você quer atingir. Por isso, o primeiro ponto é você olhar ali o consumidor, né? E ir buscando essas tendências e atendendo ele de acordo com o que ele está buscando, do que ele acredita, do que ele quer, né? Na Sim. verdade. E
Você acredita que, por exemplo, olhando, assim, eu sei que a sua atuação aqui em São Paulo, ela é forte, mas acredito que também São Paulo consegue dar pra gente um panorama geral de muitas coisas que estão acontecendo, de muitas tendências. Você enxerga que o empreendedor brasileiro, o empreendedor de São Paulo, por exemplo, ele mudou nos últimos anos? Ou foi uma adaptação por conta do consumidor, por exemplo, as tendências mudaram? Você acha que ele, por exemplo, se adaptando a novos momentos, que a tecnologia está chegando com muita força? Então, você vê essa adaptação da parte do empreendedor nesse momento? Com certeza, o empreendedor ele está muito mais antenado e ele precisa cada vez mais estar antenado em termos de tecnologia, porque a nossa vida, né, nós mesmos como consumidores, e estando num estado como São Paulo, por exemplo, é muito mais corrida, isso é um hábito, a gente precisa de conveniência, a gente precisa de praticidade. Então, o pequeno, por exemplo, ele é o faz-tudo dentro da empresa, então ele precisa ser mais produtivo para conseguir atender o consumidor dele. Então, ele precisa entender de IA para ajudar ele no dia a dia, por exemplo, para fazer postagens em redes sociais, né? Ele precisa ter ali máquinas, equipamentos que consigam fazer que a produtividade dele na hora de produzir um produto seja mais rápido, mais eficiente, porque a gente tem aí, inclusive, a questão de falta de mão de obra latente. Então, o que ele conseguir fazer com a máquina, ele vai ganhar produtividade e ele vai conseguir atender mais às necessidades do mercado. E ele precisa cada vez mais estar disposto para conversar e humanizar o atendimento dele ali junto aos consumidores. Então, sem sombra de dúvidas, ele precisa olhar o que o cliente quer mas também olhar para dentro o que ele pode otimizar para estar mais livre para poder conversar com aquele cliente que ele está atendendo ali no dia a dia. É porque realmente, assim, falando de negócios, assim, por mais que a gente tenha um avanço da tecnologia que pode ajudar a automatizar alguns processos, né, de produção interna, o trato com o cliente, o olho a olho, realmente é sempre um diferencial. Porque eu vejo, assim, em qualquer lugar, se você vai num restaurante, por exemplo, se você é bem recebido no começo, se as pessoas que estão te atendendo é um atendimento, de certa forma, cuidadoso com o cliente, com o que o cliente gostaria, com o que o cliente procura, às vezes a comida pode ser, por exemplo, o restaurante pode não ser um guia Michelin, por exemplo, que é a comida mais premiada do mundo, mas se o produto é bom e o atendimento é tão bom quanto, as pessoas voltam especialmente pensando no atendimento, por exemplo, né? Porque é isso, esse contato humano que faz a diferença. Isso mesmo, ó. Pense assim, ó, numa era em que o delivery está aí e a gente não precisa sair de casa para adquirir bons produtos e no sofá da nossa casa. Então, para eu sair de casa, para ir a um estabelecimento, aí no caso falando de um bar, de um restaurante, né, eu preciso ter algo a mais. Então, qual é a experiência que vai me trazer, né? Então, quando a gente fala de serviços, é a humanização que vai fazer a diferença. É muito mais do que a personalização. Eu posso ter ali um banco de dados, eu tenho informações, e isso é muito importante, né? Vamos pensar numa pizzaria, né? Então, eu estou atendendo alguém que quer algo mais saudável. Cada vez que eu peço uma pizza ali, se eu como empresário, eu não consigo entender o que aquele meu cliente, eu tenho a Michele que faz um pedido toda semana e eu não sei que a Michele faz toda semana. Então, eu não estou aproveitando uma grande oportunidade. Eu tenho ferramentas hoje que eu já consigo fazer isso para eu me antecipar ao que você vai pedir e oferecer algo além. Então, Michele, sabia que agora a gente faz uma pizza com massa de whey protein, por exemplo? Eu sei que você gosta de academia, que você tem essa pegada mais saudável, então por que não me antecipar uma necessidade sua e te oferecer isso, né? E aí, quando a gente fala em termos de produto, né, como que eu vou entregar esse produto para o meu cliente? Em termos de, eu estou oferecendo esses produtos só de marketplace, como que isso vai chegar até a casa do meu cliente?
falta a tecnologia que vai te ajudar a trazer todas essas questões e trazer a melhor experiência para o meu cliente, seja na hora de servir ou seja na hora de eu comprar e adquirir o meu produto. E isso é uma vantagem que o micro consegue fazer mais facilmente ali, porque ele tem, apesar dele fazer tudo, ele também consegue o feedback mais rápido do cliente, ele consegue fazer a mudança mais rápido ali para atender esse cliente. Com certeza. E para encerrar nosso papo, falando de projeções, você acredita que isso, por exemplo, é uma das tendências que é necessário, que vai se tornar cada vez mais necessário para os próximos anos? Como você enxerga esse panorama? Com certeza não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Todo mundo aí busca cada vez mais proteger o nosso planeta, cada vez mais ter saúde, a população está envelhecendo, né? A nossa pirâmide está mudando, então existem projeções aí de envelhecimento e o que segura é a alimentação, são produtos sustentáveis, são produtos funcionais, então o empreendedor precisa estar de olho nisso e se preparar para isso, né? Porque senão ele vai acabar aí morrendo perante outros. Perfeito. E acredito que quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Sebrae, se interessou, talvez queira saber para onde conferir, no site, no Instagram, onde que vocês concentram as informações para quem tiver interesse em procurar o Sebrae. A gente tem o site sebrae.com.br. Dentro desse site você consegue ir lá e buscar pelos estados, mas também a gente está presente em todas as redes sociais, em todos os canais digitais e pelo nosso 0800, que é o 0800 570 0800, independente do lugar do Brasil que você está, você vai cair no 0800 ali da sua região, né? Então é muito fácil achar a gente e venha ser atendido por nós e ver tudo que a gente pode fazer por você, né? Fechou, perfeito. Obrigada, Michele. Eu que agradeço.